Tem pessoa que não acredita, mas Deus sempre quer nos ver alegres. O Senhor Deus, Ele tem alegria para dar ao seu povo. E a alegria que Ele nos dá, ninguém pode tirar de nós. A alegria de Deus, ela vem sobre a nossa vida quando nós somos visitados por Jesus. E quando é que nós somos visitados por Ele? Quando nós damos atenção à palavra de Deus. Quando o nosso coração consegue compreender a Escritura Sagrada. Então, é uma coisa inexplicável, mas vem uma alegria dentro de você. Você não sabe explicar, mas você sente aquela alegria. É nessa hora que Jesus está te visitando. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando a gente lê e entende a Escritura. Quando você lê uma passagem que você sente o mover de Deus dentro de você, você sente o seu coração arder, naquela hora Jesus está te visitando. E quando isso acontece, então nós podemos pedir o que quisermos, e isso nos será feito. Uma oração para ser atendida, ela precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Mas mesmo que o que a gente vai pedir esteja de acordo com a vontade de Deus, antes de fazer a nossa petição, nós precisamos nos envolver com Deus, precisamos nos aproximar dele. É preciso estar em comunhão com o Pai, porque do outro modo nós estaremos lançando palavras ao vento. E se não for para receber resposta, não tem por que fazer oração. Segura aí que eu já volto para falar mais sobre isso. Eu não posso fazer a minha oração de qualquer jeito e nem antes de me aproximar do Senhor. Enquanto eu não sentir a presença dEle, isso é, enquanto eu não sentir o mover do Espírito Santo em mim, me trazendo aquela certeza interior de que Ele está me ouvindo, enchendo o meu coração de fé, enquanto eu não sentir essa força dentro de mim, a minha oração vai ser vã. Eu não posso fazer a minha oração, não chegou a hora. Você precisa primeiro se aproximar de Deus, se envolver com Deus. Quando você se sentir envolvido pela presença de Deus, então é a hora de você orar. A melhor forma para você se aproximar de Deus é através do louvor. Ninguém pode dar um perfeito louvor sem antes conhecer a Deus. Eu não tenho condições de exaltar as qualidades de Deus se eu não conhecer Ele bem. Entendeu? É a mesma coisa que eu querer exaltar suas qualidades sem te conhecer. E nem eu posso falar bem de você, bem ou mal, e nem você falar bem ou mal de mim antes de me conhecer. Do mesmo modo, eu não posso também louvar a Deus se eu não conheço Ele. E como é que eu conheço a Deus? Através das Escrituras Sagradas. É preciso ler a Bíblia, é preciso estudar a palavra de Deus para que você venha a ter conhecimento de Deus. Depois que você começar a conhecer as obras de Deus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele falou, então você vai ter no seu coração o louvor. Os seus lábios vão ter palavras para exaltar as qualidades de Deus. E é assim que você se aproxima dele. E isso a gente só vai saber se ler a Bíblia. A pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia, ela não conhece Deus. E sem conhecer, como é que ela vai ir de encontro a Ele? Não tem jeito. Todos nós fomos chamados para fazer parte do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O plano de Deus, ele não é que sejamos salvos apenas para o dia do juízo. Pelo contrário, Deus quer que nós sejamos felizes e abençoados aqui na terra, já nos dias atuais. É da vontade de Deus que venhamos a desfrutar das suas bênçãos, de todas as bênçãos que Ele preparou para todo aquele que o ama, enquanto nós estamos aqui na terra também. Não temos que esperar a felicidade somente na vida por vir. Está escrito que em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só homem a morte veio a reinar por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Nós temos que reinar em vida, temos que reinar agora, nos dias atuais. Jesus disse em Marcos 10, 29 e 30, em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casa, irmão, irmã, mães e filhos, e em campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Então a promessa de Deus para nós é que já nos nossos dias atuais, nós devemos gozar das bênçãos de Deus. E essa bênção vai se estender por toda a eternidade. 1 Crônicas capítulo 16 diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Mas como é que eu posso fazer conhecido as obras de Deus se eu não as conheço? Por esse motivo eu preciso ler a Bíblia. Por esse motivo eu preciso conhecer quem é Deus. E eu só vou conhecer lendo a Bíblia. Diz ainda: cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas. Se eu não conhecer as obras, se eu não conhecer o que Deus fez no passado, como é que eu vou exaltar o nome dele? Porque o que ele fez no passado, ele continua fazendo nos nossos dias. Basta que venhamos a crer e a invocar o nome dele. Mas se eu não souber o que ele fez no passado, eu não posso requerer que ele faça por mim também. Mas o que ele fez, ele continua fazendo, porque Deus é o mesmo e sempre vai ser. Diz aí: gloriai-vos no seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Então, quando eu buscar o Senhor, o meu coração vai se alegrar, porque eu vou ver cumprir na minha vida as promessas dele. Aquilo que ele fez para o povo no passado, ele faz para mim hoje, e faz para você, e faz para qualquer um que o buscar, porque para Deus não há acepção de pessoas. O versículo 11 diz ainda: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Não é de vez em quando que eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que buscar a força dele para a minha vida, e isso continuamente, todos os dias. Diz mais no versículo 12: lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, e dos seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Israel, seus servos, e vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Israel e Jacó é a mesma pessoa. Nós somos descendentes de Jacó, descendentes de Abraão. Jacó foi filho de Abraão, foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão. Então nós somos descendentes também, somos eleitos por Deus, não descendentes segundo a carne, mas segundo a fé. Diz ainda o versículo 14: ele é o Senhor nosso Deus em toda a terra, e estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu pacto, e da palavra que ele prescreveu para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão, e do juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por pacto eterno. Aqui, quando fala de Israel, fala do povo eleito por Deus, daquele povo que foi chamado por Deus para ser povo dele. Nós fomos escolhidos. Todo aquele que um dia atenta para a palavra de Deus, é porque ele foi chamado por Deus. Jesus falou: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, desde o primeiro dia que você ouviu falar de Jesus, é porque o Pai trouxe você a Jesus. Então você foi escolhido, você foi eleito para ser herdeiro, para ser filho de Deus e herdeiro de Deus. E ele diz: a ti darei a terra de Canaã, a terra das promessas, o quinhão da vossa herança. Quando ainda eram poucos em número, e eram estrangeiros na terra, andando de nação em nação e de um reino para o outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. E por amor dele, ele repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Isso nós devemos cantar ao Senhor. Isso toda a terra tem que se alegrar, porque Deus tem te protegido e jamais deixará que o mal te toque, desde que você esteja diante dele, buscando a força dele continuamente. Está escrito no versículo 24 de Crônicas 16: publicai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, e também
é mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses dos povos são ídolos, são estátuas, são figuras, imagens, mas o Senhor é o Deus verdadeiro que fez os céus, e diante dele há honra e majestade, há força e alegria no seu lugar. Então é preciso que nós estejamos sempre diante de Deus, porque diante dele há honra, há majestade, há força e há alegria. É preciso que nós nos fortaleçamos em Deus a cada dia. Diz no versículo 31, alegre-se o céu e regozije-se a terra, e diga entre as nações o Senhor reina, porque Deus é que está no governo de tudo. Então a gente não precisa nunca, jamais, nos preocupar com as adversidades. Tenha uma coisa na sua mente, Deus está no governo da sua vida. Coloque-se diante dele, busque a força dele, busque o poder dele, busque a presença dele, porque então você vai ser fortalecido e vai vencer todas as suas batalhas. Isaías capítulo 54, versículo 17, está escrito que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. E está escrito que esta é a nossa herança, é a nossa justificação que procede de Deus. A nossa herança em Cristo, ela é muito grande. Ela representa a nossa capacidade de destruir toda ferramenta preparada contra nós. Tudo que os outros preparar para te atingir, para te prejudicar, você tem a capacidade em Deus para destruir aquela obra. Deus nos confere o poder para anular toda língua ou todo argumento que se levantar para atingir a nossa vida. Assim, tanto nas situações embaraçosas, quanto nas batalhas que nós travamos contra as investidas do inferno, nós sempre seremos bem-sucedidos. Se você tem orado e não tem visto a mão divina operar em seu favor, é porque talvez você não esteja observando este detalhe. É preciso se aproximar de Deus antes de fazer o seu pedido. Talvez é aí que você está errando. Talvez você vai orar, você simplesmente abre a boca e fala, mas você não está sentindo aquele poder de Deus, aquele agir de Deus em você. E quando é que você vai sentir isso? Quando você lê a Bíblia e entender a palavra. Então, antes de você orar, pega a Bíblia, abre a Bíblia em um versículo qualquer, num salmo, num provérbio, numa passagem do Evangelho. Começa a ler aquilo. Vai lendo devagar, procurando compreender. Quando você sentir que Deus falou alguma coisa com você, você sente aqui dentro do peito, você sente aqui no coração. Quando você sentir isso, naquela hora Jesus está te visitando. Então aquela é a hora de você fazer a sua oração. Talvez o que você tem orado e não tem visto a mão de Deus operar é porque você não está observando esse detalhe. Precisa se aproximar de Deus antes de fazer o seu pedido. Você precisa se colocar diante dele. E isso não é feito com o nosso intelecto, não. Não é feito com a nossa imaginação. Não basta eu falar, Pai, em nome de Jesus, eu venho na sua presença. Não basta. Não é isso. Eu preciso sentir que ele está presente. E eu sinto isso pela fé na palavra dele. Jesus falou que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, ali ele estaria presente. Mas quando é que nós nos reunimos em nome dele? Quando nós pegamos a Bíblia para ler e quando nós abrimos o nosso coração para ouvir o que ele tem a nos dizer. Você pode estar sozinho, mas quando você abre a Bíblia, já não é mais só você, é você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então já tem 4 pessoas reunidas no mesmo propósito. Jesus falou que se tiver pelo menos 2, ele já estaria presente. Você já tem ali 4. Abriu a Bíblia com o propósito de ler e de entender, com o propósito de buscar a Deus no coração, um propósito sincero do coração, então ali já está presente as 3 pessoas da Santíssima Trindade mais você. Onde a palavra de Deus ela é pregada, onde ela é lida, é compreendida, ali há pessoas reunidas em nome dele. E ali ele está presente. No momento que eu estou pregando essa mensagem, você está conseguindo entender o que eu estou falando, então já somos eu, você e Jesus já está presente aí.
E a gente pode então sentir a presença dele falando no nosso coração quando a gente começa a compreender a palavra. E ele vai fazendo o nosso coração saltar de alegria. E então a fé vem. Vem aquela certeza de que é possível você obter a solução do seu problema. É preciso você vencer aquele problema que está te atacando há anos. É nessa hora, quando vem a certeza dentro de nós, que Jesus está nos visitando. E é nessa hora, então, que nós podemos pedir o que quisermos, e isso nos será feito. Deus é com todo aquele que faz a sua vontade. Por isso, seja firme, não fuja de batalha alguma, porque o Senhor estará com você para te dar a vitória completa. Vamos orar agora? Feche os teus olhos, repita assim comigo. Lembra-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem dos teus escolhidos, e para que eu me alegre com a alegria daqueles que te amam, e para que eu me glorie com a tua herança. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, e restitui-nos a nossa condição de justo. Sara as nossas enfermidades, Senhor, porque o Senhor disse que se ouvirmos atentamente a tua voz e fizermos o que é reto diante dos teus olhos e inclinarmos os nossos ouvidos aos teus mandamentos para guardar as suas ordenanças, então o Senhor não permitiria que sobre nós viesse nenhuma enfermidade. E tu ainda disseste, porque eu sou o Senhor que te sara. Ó meu Pai, faça isso. Visita-nos agora com a tua salvação. E que esta pessoa que está orando, que essa pessoa que está com uma doença incurável talvez, que ela receba agora o toque das tuas mãos. E que a sua carne se renove. E que esse corpo cansado, debilitado, se recupere e que seja como na infância, e que essa pessoa volte a ser como no tempo da sua juventude. Meu Deus, está escrito que nós devemos ser suas testemunhas até os confins da terra. Mas como é que vamos testemunhar o que não vimos? Pai, como nós podemos pregar que o Senhor cura se o nosso corpo estiver enfermo? Como nós diremos que o Senhor prospera se a nossa vida não for próspera? Como é que vamos abençoar se não somos abençoados? Salva-nos, ó Deus. Tu és o Deus da nossa salvação. Socorre-nos, livra-nos dos nossos inimigos, que são maiores e mais fortes. Liberta-nos, faça-nos prosperar em todas as obras das nossas mãos, para que nós venhamos a te dar graças e glorifiquemos assim o teu santo nome. E assim nos exultaremos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, de eternidade a eternidade. Que assim seja. Amém.